Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam. Boa noite, amigos. Tá ligado aí, Valde? Que eu já liguei e desliguei umas 3 vezes. O negócio acendeu, desligou. Boa noite, amigos. Tema fácil, né, Paulo? A gente vai falar ótimo, principalmente no momento como esse, em que vivemos um grande desafio nas nossas relações. Estamos cada vez mais nos aprofundando no conhecimento da lei divina, que é aquela do livre-arbítrio. Nós adoramos falar do livre-arbítrio quando a lei se aplica a nós. Mas quando procuramos refletir sobre o livre-arbítrio aplicado à vida do próximo que está a nós, a nossa concepção costuma se turvar. Nós nos indignamos a ponto de agredirmos o outro quando não reconhecemos nele as nossas atitudes, que julgamos sempre as mais coerentes e corretas. Nós turvamos a nossa visão e o nosso sentimento quando os nossos familiares não compartilham da nossa opinião sobre esse ou aquele ponto. Nós reagimos equivocadamente quando percebemos que aqueles que partilham a vida social conosco, seja no trabalho, na rua, não percebem os nossos propósitos, como se Deus não tivesse dado ao outro também a escolha que ele deve fazer. Repararam como Deus não se coloca na frente do pior dos assassinos para dizer que ele está errado? Às vezes nos parece isso estranho, Mariazinha. Nós invocamos a justiça divina, mas muito mais no nosso equívoco e no nosso tom de vingança que queremos dar. E se já alcançamos certo patamar de entendimento, mesmo assim cobramos dos outros aquilo que eles ainda não podem dar. É claro que o tom da conversa dessa noite vai ser em torno daquilo que eu abraço com muito amor, que é a juventude. Porque para nós, já com um certo tempo de vida terrena, né, Paulo? Paulo está igual um jovem aqui. Não vou nem falar o que ele está fazendo ali escondido debaixo da mesa. Igualzinho. Aí já fiquei pensando, é assim que eu vou falar mesmo? Ele agora até, ó, viu? Colocou ali em cima. Mas para nós que já temos um certo tempo de adiantamento nessa vida terrena, eu tenho mais que você, Paulo, tá bom? Que já temos esse certo adiantamento, espera-se, pelo menos de nós, que nós tenhamos uma atitude mais centrada, mais correta, mais coerente. Mas dos jovens, esses que reencarnaram há pouco e que passam por aquele período difícil e turbulento da juventude, onde o ser começa a se aperceber de quem ele realmente é e a sentir exatamente quem são as pessoas ao seu redor, e a gente fala sentir porque eles não identificam quem elas eram no seu passado, assim como também nós não identificamos. Espera-se que nós, adultos, procuremos dar a esses jovens um exemplo diferente. Mas existem notícias aparecendo que estão nos assombrando e nos assustando.
Emmanuel diz que a palavra falada, é por essa palavra falada que nós recolhemos o ensinamento dos grandes orientadores da humanidade, na tradição oral. Mas, igualmente com ela, recebemos toda espécie de informações no plano evolutivo em que se nos apresenta a luta diária. Por isso mesmo, se é importante saber como falamos, é mais importante saber como ouvimos. Porquanto, segundo ouvimos, nossa frase semeará bálsamo ou veneno, paz ou discórdia, treva ou luz. Só esse trecho de Emmanuel, que eu empreguei o verbo correto, para que nós pudéssemos nos interiorizar da fala, nos apropriar da fala, já nos abre um campo muito grande de discussão, quando nós pensamos e percebemos que somos exemplos para os nossos jovens. Que as nossas atitudes e as atitudes da sociedade em que eles estão inseridos são, às vezes, determinantes para que eles abandonem velhos vícios ou permaneçam neles. E aí o velhos é o velhos do passado, da vida que eles não relembram. Nós não temos uma sociedade ideal. A ideal que nós queremos, a justa, a pacífica, a ética. A palavra ética deve ser muito bem refletida nos dias de hoje. Dentro dos lares, nos cultos do evangelho do lar, nos momentos de oração com a família, nos momentos em que, após vermos uma notícia na televisão, na internet, e estarmos cercados daqueles para qual Jesus nos conferiu a tutela, precisarmos nos manifestar. Refletirmos em qual está sendo a nossa postura, em como estamos ouvindo e reagindo, porque, como falamos aquele dia, Márcia, ainda estamos no instinto e mais reagimos do que agimos, infelizmente. Mais colocamos para fora aquilo que passa pela nossa emoção e não pela nossa razão, muitas vezes. É preciso verificar se o que a gente está fazendo irá corroborar uma atitude equivocada daquele jovem que está ao nosso redor. E duas notícias nos chamaram a atenção nesta semana. Uma foi uma notícia que foi veiculada pela internet, que fala sobre a morte prematura e trágica de duas adolescentes vítimas de bullying que se suicidaram na França. Uma de 17 e uma de 13 anos. Emily, de 17 anos, se matou em janeiro. E Marion tinha 13 anos quando tirou a própria vida em 2013. Ambas cometeram suicídio depois de terem sido vítimas de bullying na escola. A morte prematura e trágica das duas adolescentes desencadeou um debate sobre a melhor forma de proteger jovens e, ao mesmo tempo, ensiná-los a respeitar uns aos outros. Isso que eu estou lendo não são palavras de Emmanuel, não são palavras de Bezerra de Menezes, não são palavras do codificador, nem tampouco palavras do Cristo, mas são palavras de um repórter que já entendeu que estamos tendo nessa geração uma geração frágil. Eles se ressentem das coisas que ouvem, das coisas que falam, das coisas que acontecem ao seu redor, de uma forma que nós, na maioria das vezes, não nos ressentimos à nossa época. Todos nós já ouvimos alguém comentar assim, mas hoje nada pode. Você não pode mais fazer uma brincadeirinha, né, Jorge? Uma piada, né, Paulo? Uma brincadeirinha boba com os outros,
que tem aquelas piadinhas que a gente fazia, chamar o outro de 4 olhos, garolha, né? Ô, seu neguinho, vem aqui. Todo mundo fazia isso na nossa época. Claro, na época do Paulo Jorge não, porque ele é mais novo que eu, mas na minha. Mas, quem já não ouviu esse comentário? Na minha época não tinha frescura. O que tem o pai ou a mãe dar uma palmada de vez em quando no filho? Botar de castigo? Um castigo com cinto? Minha mãe tinha aquela varinha de goiabeira que ficava atrás da porta. Eu não odeio minha mãe e meu pai por causa disso. Mas nós sabemos. E aí é um convite aos novos que ainda não sabem, né? Porque a Casa Espírita ela não tem só reunião pública, ela tem vários grupos de estudo onde nós aprofundamos nossas informações, que desde metade da década de 80, principalmente, nós vivenciamos uma mudança nos paradigmas desses jovens que estão reencarnando. Houve um esvaziamento de alguns núcleos do umbral. E aí nós vimos surgir a boquinha da garrafa, o funk. E agora nós estamos vendo surgir esses jovens fragilizados. Porque na minha época eu uso óculos. Se me chamasse de 4 olhos, eu ia olhar, Minha mãe me ensinou a não ligar para essas coisas. E eu já devo ter vindo com uma base emocional que um comentário daquele não me atingia. Mas hoje a coisa não está assim. Você sabe que nós temos visto nas escolas e adentrarem a casa espírita jovens que se autoflagelam, se mutilam. Não é um assunto para a gente fingir que não existe. O namorado deixou, vamos cortar nosso braço várias vezes. A vida está difícil em casa, eu não posso ter o quarto que eu quero, a vida que eu quero. Meu pai e minha mãe se separaram, vou tentar cometer um suicídio. Isso está acontecendo muito. Muito. Não é pouco, é muito. Nós que trabalhamos na área da educação e nós que estamos dentro de uma casa espírita e que ouvimos os relatos dos jovens e das mães que se achegam para nós, procurando orientação e consolo, percebemos que a notícia que acontece na França tem reflexo na nossa Cabo Frio. Vejam, não é no Rio de Janeiro, não é no Pará, não é em Manaus, é em Cabo Frio. Jovens que não estão sabendo lidar com os seus sentimentos, com as suas sensações. O jornalista, na continuação, coloca um título para mais um trecho da sua reportagem que nos chamou a atenção. Ele escreve assim: filhos, esses desconhecidos. Após a morte de Emily, de 17 anos, retornou à história de Marion, de 13. E foi veiculado em rede aberta na França um filme feito com a história da menina, onde ela relatava tudo o que ela passou na escola. E que eu vou poupar os detalhes. Porque a ideia aqui não é que a gente pense no sofrimento dela, mas é buscarmos as soluções para o que nós vemos ser de problema também para nós. Após a exibição do filme, houve uma palestra aberta
com educadores e pais, e claro, com reflexo nas redes sociais. Durante 1h30, o debate refletiu sobre como estão as crianças da França, onde nós sabemos, e nós brincamos isso sempre porque temos pessoas da família que moram fora, o pobre da França é a classe média do Brasil. Na sua maioria das vezes, tem uma condição e um acesso à escola pública de maior qualidade. Isso desperta em nós, espíritas, que estamos vivendo dentro da nossa casa esses problemas próximos a nós, uma angústia. Nós não conhecemos nossos filhos? Será que estamos achando tudo comum quando ele chega eufórico? Ou quando ele chega mais triste? É da idade, vai passar. Isso é da idade da adolescência? Ou será que não é hora da gente verificar por que essa mudança brusca de comportamento, mesmo que seja só naquele dia, pontualmente? Meu filho é cabisbaixo, está sempre trancado no quarto, relutante em ter atividades do lado de fora com a família. Por que isso? É da reencarnação. É. Também. Mas será que não devemos fazer nada? A França abriu um debate e nós no Brasil assistimos estarrecidos ainda um outro viés disso. Em Belo Horizonte, 4 adolescentes torturaram uma menina. Eu não vi o vídeo, mas teve um trecho danadinho do Facebook, que quando a gente passa, o vídeo já começa, que agora é assim, que me permitiu ver parte da menina sofrendo a tortura. Jovens que torturam, que vão para a frente do delegado e dizem que torturaram mesmo, naturalmente, e que a pessoa mereceu. Que sociedade é essa, Mariazinha? Que nós estamos, porque enquanto nós estávamos pensando assim, são jovens da periferia, abandonados. Mas isso está por aqui, gente, entre nós. O aumento do álcool entre as mulheres novas, que vem o álcool como possibilidade de diversão e de cultura. É legal beber na noite. É um barato, faz parte. Faz parte da adolescência. Todo mundo sabe, Jailton, que o jovem tem aquela fase que vai se soltar. É mesmo? Nesse século, com tudo aquilo que sabemos da medicina, com todas essas propostas, vamos continuar repetindo os velhos jargões? Então é preciso, meus amigos, que nós passemos a refletir com mais afinco sobre como estamos nos posicionando diante dos nossos jovens. Porque muitas vezes o caminho pelo qual eles estão percorrendo é sim algo do passado, mas é uma sintonia, não se esqueçam, que eles fizeram com a nossa família. No sentido de procurar ajudá-los e reformular os seus padrões, ou de nos reformularmos juntos, de nos transformarmos juntos, unidos. Jovens que agridem, onde eles viram isso como espelho? Na rua? Talvez a lei que determine que um pai ou uma mãe não possam bater no seu filho não esteja tão errada assim. Pouco antes de eu vir para cá, nós assistimos um vídeo,
um programa que tem na TV fechada chamado Tratamento de Choque. Já viram esse programa? Jovens delinquentes dos Estados Unidos são levados a uma penitenciária para passar um fim de semana. 13, 14, 15, 16 anos. Nesse episódio, um menino de 16 anos falava rindo antes de visitar a penitenciária que havia, no ano passado, quebrado o braço de um amigo, tacando uma cadeira no braço dele. Outros 2 roubavam os pais para poderem consumir droga. E eles foram. A outra, uma menina, os pais a colocaram nesse programa porque ela era promíscua e tinha sido expulsa da escola. Segundo ela só queria fazer sexo. E aí, quando eles entram na penitenciária, e o tratamento é de choque, porque os presos e os policiais vão berrar com eles. Mostram a vida dura que se tem lá dentro. E berram, e falam. E falam coisas horrorosas de ameaças. A minha filha logo se posicionou. Não concordo com isso. Graças a Deus ela não precisa, eu não escreveria ela nisso. Mas ela logo, não concordo com isso. E eu fiz uma reflexão com ela. Eu também não faria, minha filha. E não acho certo. Mas vamos ver qual é o fim do programa? Porque se a gente for pensar direitinho, Deus nos deixa todos aqui juntos para convivermos. Ele nos inscreveu no planeta Terra. Estamos todos aqui, Paulo Jorge. Juntinhos. Para melhorarmos. Mas depois dessas agressões todas, Rose, eles passam por uma juíza. Uma juíza dura, aquela negra dos Estados Unidos. Que a negra dos Estados Unidos é diferente, né, gente? Ela fala já balançando o pescocinho, a pessoa já fica assim com medo. E aquela senhora rígida dos Estados Unidos só suavizou com a menina, porque entendeu que aquela menina não se valorizava. Com os rapazes, ela pegou pesado. Fui tomar meu banho para vir para cá. Ao sair, peguei o fim do programa. O rapaz de 16 anos mostrou-se, na verdade, um menino medroso, que não entendia o amor do pai e da tia que o criavam e realmente havia mudado o seu comportamento. Exatamente o que eu achei que não ia mudar, porque a gente faz nossas apostas, né? Esse aí... Os outros 2, um já estava preso e o outro virou-se para a câmera e falou: o que eu aprendi lá foi que daqui a pouco eu vou estar lá de novo, agora eu já sei como é estar na cadeia. Ou seja, o tratamento de choque não funcionou. Funcionou para um, mas não funcionou para os outros. Para os mais violentos, para os que estavam agredindo a família, melhor dizendo, não funcionou. Será que isso nos indica alguma coisa? Como um filho chega a este ponto e a este nível? Lembremos o que Emmanuel falou aqui no início, a palavra falada é muito importante, mas temos que aprender a ouvi-la também. Porque falar é fácil. Eu posso chegar aqui ou dentro da minha casa e ditar inúmeras regras e normas para o meu filho e falar: vá por mim, meu filho. A minha tia tinha uma brincadeira muito interessante, ela já é desencarnada. Ela falava assim: faço o que eu falo e não faço o que eu faço. E ela falava rindo, porque ela sabia que isso era uma mentira. A gente se espelha nos nossos responsáveis. E mesmo que essa reação desses jovens não seja o espelho dos seus responsáveis, talvez eles não tenham observado seus filhos, as suas crianças, ao ponto de saberem dar o tom
certo na condução da sua educação. Porque com todos nós isso pode acontecer. Mas nós temos que estar atentos. Muitas dessas crianças que se automutilam, autoflagelam, os pais não sabem e não veem, nem imaginam. E o mais interessante é que elas passam a usar blusa de frio, no tremendo calor. Elas falam para os pais que estou com frio. E os pais acreditam. Sem investigar. E eu fico, meu Deus, como a mãe não viu isso? Que está um tremendo calor e a menina está usando um blusão de frio até aqui. Não foi tirar pelo menos a temperatura para ver se está com febre? A sociedade, é verdade, está exigindo de nós um ritmo alucinado. Nós trabalhamos muito. Nós corremos muito. Nós temos que dar conta de um monte de coisa. Se você for espírita, você ainda tem que dar conta de todos os seus grupos de estudo. Porque você quer aprender. Só que a gente não pode deixar nada para trás. Há um ditado em inglês que diga, não jogue o bebê fora junto com a água do banho. Porque ele é o mais importante. Ele é o mais importante. Nós não estamos aqui para esse apego todo material. Mas nós deixamos a matéria conduzir a nossa vida, às vezes, ao ponto de não observarmos aqueles pelo qual a nossa vida toda tem como objetivo. Nosso objetivo primeiro é conduzir nossos filhos, ou nossos sobrinhos, ou nossos netos, ou nossos alunos. Muitas vezes é na escola que nós percebemos certas coisas e participamos aos responsáveis. É nosso dever participar? É. Porque enquanto sociedade, todos nós somos responsáveis pela formação dela e eles são a base dessa sociedade. Não podemos deixar a base de uma sociedade doente crescer. Uma sociedade insegura, com medo. Eu sei, tem muitos jovens por aí participando de muitas coisas e parecem que eles são muito atrevidos e querem uma mudança, e tem toda essa questão das crianças índigos, das crianças cristais, mas no livro Renúncia, diz Alcione quando vai encarnar na Terra, e ela demora 10 anos para isso, tá? Diz Alcione não, diz o companheiro dela lá, no planeta evoluído de onde ela veio, alertando-a se ela realmente queria essa encarnação por amor. Porque ao adensar o seu perispírito, ela poderia se desvirtuar também em algumas coisas. Acendendo uma luzinha para todos nós que cremos na reencarnação e que estudamos o tempo inteiro e que acreditamos que não podemos vir a fraquejar novamente. Essa consideração foi feita pelo companheiro Haroldo Dutra Dias numa palestra. Ele disse, eu levei um susto, porque a gente estuda que nós vamos conquistando virtudes, nós vamos aprendendo e não corremos mais o risco de cair. E aí você vê esse trecho no livro e fala, opa, se o espírito dessa magnitude pode estar na carne e de repente se desvirtuar, por que eu, que ainda sou tão imperfeito, estou aqui no planeta Terra? Por que comigo não poderá acontecer igual? Então essas crianças que nós não sabemos quem são e que nós amamos profundamente, e que nós achamos tão inteligentes quando são pequenininhos, e que nós enchemos de carinhos, de mimos, de brinquedos, precisam ser melhor observadas.
É preciso que se ensine ética. É preciso que se ensine honestidade. É preciso que se ensine amor ao próximo. O respeito à vida passa por aquela frase do Cristo, a sua máxima: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como você se ama. Ou seja, querer ao outro aquilo que Deus deseja para o outro. Acima de si mesmo é isso. Eu posso estar com muita raiva de alguém, mas eu preciso amá-lo como Deus o ama. Deus não vem aqui, como eu já falei, pelo pior assassino, para apontar o dedo na sua face e dizer que ele está errado. Ele deixa que ele tenha o aprendizado dele. Mas nós queremos fazer isso. E é por isso que tratamento de choque não funciona. Por isso que berrar com o outro não funciona. Pode servir só para a gente descarregar a nossa ira e a nossa raiva. E aumentar aquela energia equivocada. Mas não vai resolver o problema que aquele ser tem dentro dele. Retidão, coerência, amor nas palavras do Cristo, sim, sim e não, não, isso sim orienta e ajuda alguém. Quando eu ainda estava em sala de aula, eu achava muito interessante alguns jovens que falavam assim: Fernanda, posso fazer qualquer coisa? Pode sair a aula mais cedo? Eu falava: não, nós vamos ficar dentro de sala. Ah, Fernanda, mas deixa a gente em sala. Eu falava: não, nós vamos ficar na sala. Ah, Fernanda, meu não é transformer, é não. Seu não tem que ser o não, porque ele não pode ser baseado na sua raiva, mas na orientação correta àquele ser. Entendam isso. Meu não também nunca foi não. Por que não? Não, porque você está cansado e não vai sair de manhã, de tarde, à noite. É claro que eles insistem. Não, porque você não vai sair de manhã, à tarde, à noite. E é não, Mariazinha. Mas ainda nos assusta algo que eu já falei em algumas palestras. Quando eu vejo naqueles seres adoráveis e lindos que não querem mais comer os bichinhos, eles correndo e fazendo bagunça no lugar que não tem que fazer. E o pai, a mãe, a avó, o tio fala assim: para de fazer isso que o tio Paulo Jorge vai brigar. Eu não vou não, meu filho, porque você sabe que eu te amo. Está implícito. É a sublinguagem. Eu não vou não porque eu te amo, meu filho. Você não vai ficar com raiva de mim. Mas o tio Paulo Jorge, que é brabo, ele vai brigar com você. É você que vai brigar, pai. É você que vai brigar, mãe. Não faça isso, porque não pode. São coisas pequenas. São detalhes que eles nos leem. Não se esqueçam. Eles são espíritos imortais, como nós. Nós não vamos morrer nunca. Eles também não. Estão aqui numa nova oportunidade. Quais foram as mensagens que foram lidas por essas meninas que torturaram os seus pais? Ou será que eles são os espíritos tão rebeldes assim, que o amor dos pais e toda a coerência não soube trabalhar? Não é o julgamento não, tá, companheiros? Análise de um fato, numa sociedade doente como a nossa está. Nós não somos perfeitos. Todos nós nos equivocamos e todos nós, às vezes, acreditamos estarmos seguindo um bom caminho e percebemos, de repente, com uma situação que não contávamos. Mas quando a gente vê esse profundo desrespeito pelo ser humano, amarrar a menina, torturá-la, a gente pergunta: não é possível? Do nada, de uma hora para outra, aquilo aconteceu? A criança mostra sinais. O jovem mostra sinais.
ele fala, ele age, ele indica quem ele é. Nós convivemos com essas pessoas durante toda uma existência, 24 horas. Eles pouco vão à escola e retornam. Ou nem que seja no final de semana, ou nem que seja na hora do jantar, do almoço. Há um momento em que você pode olhar para o seu filho e se aperceber se esse é o filho que você está criando. Se mudou alguma coisa nele. Se houve uma diferença da criança, do jovem que você tinha há 1 ano, 2 anos atrás, no seu comportamento, na sua postura. Precisamos estar atentos. Alguns conceitos de Emmanuel, para que a gente possa entender a nossa responsabilidade. Não te faças, pois, desatento, porquanto, a breve espaço, serás naturalmente chamado pela vida para testemunhar. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Se não formos úteis e compreensivos, afáveis e devotados junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Se nós estamos aqui procurando religar-nos com Deus de alguma forma, é porque acreditamos que isso é bom para nós. Se é bom para mim, é bom para o meu filho. Se eu quero para o meu filho o que há de melhor em vestuário, em educação, eu quero melhor para o meu filho do que há também de vivência evangélica. Porque o Espiritismo é vivência evangélica. É a transformação que Jesus nos convidou a fazer. Todo conhecimento, tudo aquilo que nós nos empenhamos, todos os grupos de estudo que eu brinquei aqui, que a gente tem que dar conta, porque a gente participa, porque a gente quer aprender, toda essa presença aqui de nada valerá se eu também não oferecer isso ao meu filho. Ele vai vir sem querer, ele não vai querer ir para os encontros, ele vai falar que está cansado, que a praia é melhor, mas ele vai ter que vir. Quando meus filhos eram menores e que a gente via com alguns outros companheiros que tinham esse problema das crianças e dos jovens não quererem vir à casa espírita, nós ajudávamos eles falando o seguinte para as crianças de evangelização: vocês estudam de segunda a sexta para aprenderem tudo aquilo que a sociedade exige de vocês. Matemática, ciências, física. E no sábado, vocês vêm aprender como vão fazer tudo isso na vida. Porque aqui é o melhor local, meus amigos, para que seus filhos possam receber certas orientações depois do seu lar. É aqui onde existem equipes espirituais e a equipe encarnada em perfeita sintonia, que vão trabalhar temas que às vezes nós não percebemos, porque, como eu falei, nós somos imperfeitos. Pode passar algo despercebido. Aqui, em alguma hora, isso vai se revelar. Seja pela intuição do evangelizador, pelo planejamento. Vocês sabiam que nós estamos no mês espírita? Vocês receberam daquele rapazinho agradável que fez aqui a leitura da página? Cadê, Paulo Jorge, que eu botei o meu na bolsa? Esse folderzinho aqui? Esse aqui está mais adequado? Então faz, Paulo Jorge. Por que eu estou falando isso, companheiros? Porque sábado que vem tem o encontro da evangelização espírita. Vai ser lá em Arraial do Cabo, não é isso?
sábado. Dia da infância. Dia da infância. De 16 às 20 horas. De 4 às 20 horas. Quando eles já estão jovens, já começam hoje a ombrear conosco, alguns já tem várias atividades dentro da casa, né? Parece que fica mais difícil. Porque se aquele ser encarnado ali for alguém que foi seu pai, sua mãe numa vida passada, fica difícil, às vezes, você olha e reconhece. Já perceberam que tem pais que são mandados pelos filhos? É um reconhecimento. Eles já fizeram isso, já viveram situações invertidas. Possivelmente já viveram situações invertidas numa outra possibilidade de encarnação. Então, orientá-los desde pequeno é o melhor caminho. Nós não podemos perder essa chance. O problema da nossa sociedade ainda é a corrupção de valores. Demonstram um profundo desrespeito à vida do outro. Não é verdade? Tudo que a gente está vendo é o desrespeito à vida. Eu poderia criar uma palestra sintetizada, falar não só sobre o bullying, mas sobre o racismo, falar sobre a negligência, o ataque contra as mulheres, falar também sobre a discriminação contra os nossos irmãos homossexuais que escolheram um outro tipo de afeto. Mas nós não resolvemos falar isso já está muito debatido. Isso está debatido e implica na nossa mudança de posicionamento de nós adultos. E as nossas crianças que aprendem com o nosso exemplo? O que elas estão ouvindo dentro de casa? Como elas estão sendo orientadas? Não sei, é chuva? É chuva, gente, que alegria, as plantinhas amam. E nós vamos ficar dentro dos trabalhadores lanchando. Né, Paulo Jorge? Será que nós temos realmente ofertado aos nossos filhos, então, essa vivência das lições de Jesus? Porque de que me vale vir aqui, entrar e sair de uma religião, se a minha vivência continua a mesma? Aquele dizer no telefone, diz que eu não estou ensinando o seu filho a mentir? Aquela ação de criticar um colega, um companheiro na frente dele, com palavras muito baixas, equivocadas, aquele palavreado chulo que às vezes a gente tem. A cultura da bebida, nós o tempo inteiro com um copinho de cerveja, de vinho na mão. Você não sabe quem é aquele ser que está ali? E se ele tiver essa problemática na sua vivência espiritual? Às vezes tudo que ele precisa é ouvir a sua consideração favorável a isso. Só isso. É tudo que ele quer para engatar num caminho que vai trazer dor para ele e para os pais. Porque sempre dói. Precisamos refazer nossos conceitos, mas precisamos também vivenciá-los. Nós podemos exemplificar para todos aqueles que estão ao nosso redor, mas para os nossos filhos, a nossa vivência tem que ser completa. Tão completa que se a gente falar alguma coisa errada e o nosso filho, o nosso sobrinho, o nosso neto nos recriminar, a gente tem que ser humilde e falar: é verdade, meu amor. Eu estou completamente errado nesse meu posicionamento. Nunca queira fazer isso que eu falei agora. Filhos são a oportunidade que nós temos também de refletir sobre essas nossas posições, às vezes tão inflexíveis,
diante da vida. Se nós queremos uma sociedade mais justa, devemos ser justos e vivenciar a justiça, não a vingança. Se nós queremos uma sociedade mais ética, nós devemos vivenciar essa ética através das nossas atitudes com os nossos filhos, com a nossa família, na nossa sociedade. E aí, nessa palestra de Haroldo, a gente ouviu uma coisa muito interessante que a gente sente que nós vivenciamos também. O ético encontra oposição daqueles que não querem ser. E aí nós devemos preparar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, os nossos alunos, para manter a sua posição ética. Porque é muito duro ser ético num país onde você às vezes é cercado por pessoas que estão acostumados a fazer o que somente lhes convém e lhes traz benefícios. Nós vivenciamos essa situação dentro da nossa unidade escolar com uma aluna que se posicionou francamente contra os colegas que pegaram o seu trabalho e, sem pedirem dela, tiraram foto, copiaram as respostas e deram para os colegas, e deram para a professora. Ao ser indagada pela professora, ela falou o que aconteceu. E aí, os colegas começaram a atacá-la com deboches, com implicâncias. E não foi fácil para ela. Não está sendo. Porque é muito ruim você ser ético num grupo que quer que você seja como eles, que dê um jeitinho. É muito triste a gente vivenciar isso na geração das crianças índigo, das crianças cristais, das crianças que vêm renovar o mundo. Qual seria o comportamento dos nossos filhos num caso como esse? Porque no caso de Emily, 17 anos, que suicidou-se na França, vítima de bullying de Marion, houve o posicionamento, inclusive, de meninas. Marion, uma vez, porque era quietinha, calada, foi acoitada pelos colegas da turma, um grupo de meninos que a sacudiram, a reviraram e a chamaram de várias coisas. E opinião de uma coleguinha de sala que assistiu a tudo, da mesma idade de Marion, ela estava pedindo por isso. Qual a opinião que nossos filhos dariam num caso como esse? Qual a opinião que nossos filhos têm quando algum colega rouba todas as respostas do trabalho? A pessoa se sente indignada e entrega. Ela fala que a colega está certa ou chama de X9? Porque X9 é um termo utilizado pelos rapazes do tráfico, o que entrega. Utilizado por um grupo que ficou famoso através do filme, né? Do Tropa de Elite. Por um grupo que, através da força, se coloca acima dos outros. Isso não nos revelaria alguma coisa? Algum indício de por onde estão indo os passos dos nossos filhos? Meus amigos, respeitar a vida para nós, nesse planeta,
é um desafio. Nós ainda nos vemos desrespeitando vários diferentes. Porque há pouco tempo atrás, as piadinhas sobre racismo na minha adolescência eram comuns. Eram feitas inclusive por negros. Porque na minha adolescência, todo mundo ria quando havia a interpretação no quadro humorístico de um homossexual. Nós tivemos essa cultura, foram muitas décadas. Então, de vez em quando, a gente ainda se pega desrespeitando a diferença. Mas a verdade é que nós temos que mudar. Como diria o Mário Sérgio Cortella, há 30 anos atrás, dentro desse auditório, talvez não aqui, porque é uma casa espírita, mas num auditório e uma palestra, haveriam vários fumantes. 10 anos depois, haveriam plaquinhas de não fume. E algumas pessoas ainda fumariam ou seriam, gentilmente, iria ser solicitado para que ela se retirasse e fumasse lá fora. Hoje não precisa mais de plaquinha. Todo mundo sabe que não se fuma dentro de ambiente fechado. O mundo está evoluindo e nós precisamos mudar os nossos padrões. Mas, principalmente, perceber se a geração que está vindo está também construindo padrões diferentes. Não só porque é moda. Não só porque está sendo falada, mas internamente. Para que, quando chamados a testemunhar, eles também tenham uma posição coerente e digna do que foi lhes ofertado. Meus queridos, nós agradecemos pela oportunidade de trabalho. Uma semana igualmente produtiva e de trabalho para todos. Muita paz.